Muito boa tarde, pessoas de afeto e de luta. Ô trem bom poder estar por aqui na Bahia conversando com vocês. Só que veja só, daqui a pouco meu voo sai. Então, como a gente teve um atraso na programação, o que é normal, né? O que geralmente acontece mesmo, porque as pessoas se empolgam, porque as pessoas querem falar muito, assim como eu vou querer falar muito agora com vocês. Atrasou e meu voo sai às 18, e daí não dá para ficar aguardando. Então resolvi, vamos gravar, porque eu quero muito dar um recado para vocês, tá? Quero agradecer a Danilo, tá? Quando ele convidou para estar aqui falando sobre a pauta do Eixo 3, me senti reconhecida no trabalho que desenvolvo há décadas junto com a educação de jovens, adultos e idosos, tá? Então, vamos lá. Para falar daquelas questões, né, da diversidade, para falar das questões da equidade, para falar das questões do direito humano, né, é fundamental a gente não deixar de falar das desigualdades, porque a gente só vai dar conta de bancar, peitar, conseguir, conquistar justiça social se a gente reconhecer essas desigualdades e se a gente batalhar para que elas cessem, né? Bom, então, é um prazer, uma satisfação estar aqui com o Paulo Gabriel, é um prazer, uma satisfação estar aqui com a Marlene. E eu vou me ater a falar sobre a questão da formação de professor e professora para trabalhar com pessoas jovens, adultas e idosas, tá? Vou ficar por isso, não vou entrar nas outras pautas, porque a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, assim como as demais modalidades, assim como os demais sujeitos que são subalternizados aí historicamente, né? Tem uma pauta amplíssima, uma pauta que ninguém precisa ficar inventando a roda para ficar propondo coisa agora para a MEC, né? Porque isso já existe há algumas décadas, né? Uma vez que a subalternização, a exploração, a negação dos direitos já vem de décadas. Então eu vou falar, primeiro, o que é fundamental é que a gente tenha a formação inicial e continuada de pessoas futuras docentes para trabalhar na educação básica com todas as modalidades. Isso é fundamental. Não dá para as pessoas saírem no final do curso de pedagogia sem terem noção do que seja educação de jovens e adultos. Não dá para as pessoas saírem no final do curso de pedagogia sem terem noção do que seja a questão da acessibilidade, do que seja o direito das pessoas surdas. Desculpem, tá? Porque toda hora passa gente, aí tá, às vezes complica. Não dá para as pessoas chegarem no final dos seus cursos sem terem a mínima noção do que seja trabalhar com uma pessoa com deficiência, e isso vem acontecendo com muita frequência. E vem acontecendo, inclusive, porque a gente não tem uma formação inicial e continuada que seja voltada para abordar a questão das relações étnico-raciais, que seja voltada para abordar a questão da educação escolar indígena, que seja voltada para abordar a questão da educação ambiental, educação do campo, a EJA, né? E a gente precisa se ater a isso. E como que a gente pode se ater a isso? Penso eu que primeiro conseguindo sensibilizar as pessoas que estão na gestão para que elas entendam que quanto mais elas tiverem um corpo docente especializado, com uma metodologia própria, e que isso reverbere em carreira, melhor vai ser o rendimento de suas redes. E o povo vive atrás de um IDEBzinho básico, né? Não? Então, quer conseguir IDEB de boas na Lagoa? Então, investe nisso, investe na formação continuada das pessoas docentes que estão aí atuando na rede onde você é gestor e gestora, tá? Além disso, se a gente vai falar de formação inicial, aí já é a conversa com o MEC, né? A gente precisa virar para o MEC e dizer assim: ô MEC, presta atenção, faz assim, abre um edital e diz assim, os cursos de formação de docentes que apresentarem uma proposta curricular de uma disciplina obrigatória para trabalhar, por exemplo, educação de jovens e adultos, se essa disciplina, se esse currículo for aprovado aqui pela equipe do MEC, estes cursos, né, essas faculdades, essas universidades, essas graduações vão poder receber uma vaga de docente, que só pode ser para ministrar essa disciplina, que tem que ser obrigatória e que tem que ser na licenciatura, tá? Bom, uma outra possibilidade é o seguinte: nós temos que rever
o conjunto ali das diretrizes curriculares nacionais que estão orientadas para o atendimento da diversidade. E para isso a gente precisa realizar um processo, que tem que ser um processo de avaliação, de monitoramento, né, de novas proposições, novas como análise. É para a gente inventar a roda? Não, bonitos, a roda já está aí, né? É o Plano Nacional de Educação. Nós precisamos dar conta de fazer ele não parar de girar. Então nós precisamos dar conta de fazer efetivar o que está colocado no Plano Nacional de Educação, tá? E para isso a gente precisa levar em consideração que o que nós vamos precisar construir está no contraponto daquilo que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Porque a Base Nacional Comum Curricular não é para incluir, não é para incluir. Ela efetivamente é para garantir mão de obra para mercado. Ela está trabalhando com a lógica de competência e não com a lógica de direito à escolarização. Ela está trabalhando com a lógica de habilidade e não com a lógica de apropriação do conhecimento humano, tá? Sendo assim, o que nós temos que fazer é outra coisa. É um trem parecido com isso que a gente está fazendo e que é a forma de construção do Plano Nacional de Educação, por exemplo. Que é o quê? A gente começa lá na escola, em primeiro lugar é lá na escola, a escola dialogando com a sua comunidade, né? E aí depois a gente vem para um conjunto de escolas, depois a gente vem para um município, depois a gente vem para um território, para uma regional. E aí a gente vai subindo até chegar numa proposta nacional. Para nós da educação de jovens e adultos é disso que se trata. Nós não queremos ser incluídos na BNCC não, tá? Nós queremos que esqueçam de nossa existência. Nós queremos é fazer uma BNCC que comece lá da base, que seja construída efetivamente por quem está com o pé dentro da escola, tá? Porque essa que passou, a nós nos parece que não está sendo construída por quem tem o pé dentro da escola. Uma outra coisa que é fundamental na minha compreensão, e aí falando ainda, né, da perspectiva da formação inicial e continuada da moçada que vai trabalhar com a docência da educação básica, é assegurar o acesso e as condições para a permanência e para a aprendizagem, tá, das pessoas com deficiência, negras, indígenas, quilombolas, povos do campo, das águas, das florestas, comunidades tradicionais, pessoas LGBTQIAP+, tá? Naquilo que a gente chama de ensino regular, que na verdade essa terminologia é muito equivocada, né? Porque nenhuma das modalidades é irregular. Então, é fundamental que a gente dê conta de pensar a formação desse sujeito, que eu estou formando lá na educação superior, o acesso, e não só o acesso, mas também com a permanência e também com a aprendizagem dos sujeitos, filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que essas pessoas encontrem na educação, na escola, na escolarização, uma possibilidade de melhoria de qualidade de vida, tá? Bom, outra coisa que é fundamental é a gente dar conta de garantir a nossa luta do lado daqueles que defendem a implementação de políticas de ações afirmativas. Tá? Tem sim que continuar mantendo cota para a inclusão de pessoas negras, cota para a inclusão de pessoas indígenas, cota para a inclusão de pessoas quilombolas, cota para a inclusão de pessoas pobres. Tem que continuar mantendo. Porque durante muitos séculos, gente, a cota nesse país foi para filhos de pessoas abastadas. Agora o que a gente quer é uma reparação histórica. É só disso que se trata. E também parar com essa história de que mas aí não vai ser pelo mérito da pessoa. Vai ser pelo mérito da pessoa, ela só vai entrar se ela tiver sido aprovada. Como é que funciona a cota? E isso precisa ser divulgado. Nós precisamos contar isso para as comunidades, tá? Funciona assim, ó, tem 100 vagas lá na UFMG, que é onde eu trabalho, bom? Aí a gente diz assim, ó, 20% dessas vagas, ou seja, 20 vagas das 100, vão ser preenchidas com pessoas negras que tiverem sido aprovadas. As 20 primeiras pessoas negras que tiverem sido aprovadas serão as pessoas que vão ficar e vão preencher aí essa cota, no caso racial, tá? Mas elas terão que ter sido aprovadas. Então não tem essa história de, não foi por mérito. Foi por mérito, porque para entrar na cota ela tem que ter sido aprovada anteriormente, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui para a gente ir fechando. Sim, é fundamental que o MEC dê conta de entender que se ele não incentivar e não apoiar financeiramente
pesquisas sobre gênero, orientação sexual, identidade de gênero, relações étnico-raciais, educação ambiental, educação quilombola, educação escolar indígena, educação dos povos do campo, dos povos das florestas, dos povos das águas, ciganos, populações itinerantes, educação das pessoas com deficiência, dos TGD e das pessoas da educação de jovens e adultos. Se eles não apoiarem financeiramente essas pesquisas, nós vamos continuar sendo o final da rabeira da pesquisa, né? Porque não tem quem apoie a nossa pesquisa, não tem quem financie a nossa pesquisa. Ou seja, toda vez que o governo ou as entidades de fomento abrem algum edital, todo mundo pode entrar no nosso edital. A gente tem que entrar no edital de todo mundo. Percebe? Não dá para ser assim, tem que ser um edital específico, isso é para EJA. E aí o cara tem que comprovar lá que ele trabalha com EJA, que ele pesquisa EJA, tá? Porque senão abre assim, ó, para as diversidades, aí entra todo mundo do seu Raimundo, tá? E acaba que o povo das diversidades fica de fora, tá? E aí inclusive a diversidade religiosa, né, que é fundamental. Então, para isso, a gente tem que garantir no Plano Nacional de Educação que o MEC vá potencializar, promover, junto à CAPES, ao CNPq, tá? Políticas de pesquisa voltada para essas temáticas. Isso é fundamental, gente, porque é a pesquisa que nos dá a base para a gente poder cobrar a política pública. Porque senão continuam dizendo, isso é o que você acha, mas que pesquisa que comprova isso, tá? Então a pesquisa aqui tem que estar a serviço, né, do direito do sujeito, do direito constitucional do sujeito. A pesquisa aqui tem que estar a serviço do movimento social. A pesquisa aqui tem que estar a serviço da política pública, né? Estimular, né, a criação de linhas de pesquisa nos projetos que a gente tem aí de pós-graduação. Tem quanta pós-graduação no Brasil que não tem linhas específicas para discutir diversidade? São várias, são muitas, são diversas, tá? Eu quero fechar essa conversa só dizendo o seguinte para vocês. Eu tive acesso recentemente a um documento que é um resumo técnico do Censo da Educação Básica 2022. E lá tem uma informação que eu preciso compartilhar aqui, que é o seguinte: com relação à raça-cor, eu estou lendo, tá, o texto lá desse documento, percebe-se que as maiores proporções de alunos de cor raça branca são identificadas na creche, 48,1%, e na pré-escola, 45,4%. As crianças brancas são maioria na creche, na pré-escola. Por outro lado, pretos e pardos apresentam maiores proporções na educação de pessoas jovens, adultas e idosas, 69,5%. E na educação profissional concomitante ou subsequente, onde pretos e pardos são 61,3%. É muito grave, é muito grave. Nós estamos no momento em que, mais uma vez, crianças negras continuam fora da creche, da pré-escola, porque o gestor público não está cumprindo a sua obrigação legal. Mais uma vez na história, são os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos negros que estão sendo empurrados para a educação de jovens e adultos, porque o gestor público não está cumprindo a sua obrigação legal. O PNE não andou, gente, não andou. E nós precisamos fazê-lo andar.
Então não dá para a gente ficar aqui inventando novas propostas, porque as antigas ainda não se concretizaram. Então o que nós temos que fazer aqui é apontar táticas para efetivamente a gente dar conta de concretizar aquelas antigas. Tem um outro dado assustador também, que diz o seguinte: as matrículas na educação de jovens e adultos entre 2018 e 2022 diminuíram 21,8%. Agora nós temos apenas 2.800.000 pessoas matriculadas. E isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Porque se eram 3 milhões, agora baixou. E isso é péssimo, gente, porque nós temos 88 milhões de sujeitos de direitos da EJA. E dentro desses 88 milhões, o que a gente tem hoje de matrícula ofertada, portanto, as pessoas que quando eram crianças e adolescentes tiveram seus direitos constitucionais negados, seu direito humano à escolarização negado, porque a educação é um direito humano que abre portas para outros direitos. Essas pessoas agora, quando são jovens, adultas e idosas, continuam tendo seus direitos negados. E nós temos que nos mover, nós temos que fazer alguma coisa para que isso cesse. E o que dá para fazer? Dá para lutar incansavelmente por uma educação de jovens e adultos na perspectiva da educação popular. Por uma educação de jovens e adultos que seja política de Estado. Não dá mais para os gestores, inclusive aqueles que nós elegemos, continuarem fazendo de conta que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Não está tudo bem porque os trabalhadores que estudam, os sujeitos de direitos da educação de jovens e adultos, precisam ter seu direito constitucional respeitado, reconhecido, efetivado e cumprido. É só isso que a gente espera do gestor público e é só isso que a gente precisa apontar, frisar e reforçar no Plano Nacional de Educação em relação às diversidades. Eu falei da EJA porque é o lugar de onde falo, é o chão de onde eu pesquiso, milito, trabalho, estudo há décadas, mas coloca aí onde eu falei EJA, pessoas com deficiência, coloca aí pessoas negras, coloca aí pessoas LGBTQIA+, coloca aí pessoas em situação de rua, coloca aí indígenas, ribeirinhas, tá? Porque a diversidade somos nós, gente. A diversidade somos nós. Eu agradeço, tá? Saúde e paz, sigamos!